Realmente a ideia é apresentar sobre microbioma urinário relacionado a sintomas miccionais, um assunto aí um pouco novo aí nos últimos 5 ou 8 anos, basicamente. E realmente a primeira pergunta que vem é uma microbiota, um microbioma urinário, mas a urina não seria estéril? Então, realmente, primeiro os dois termos, microbioma e microbiota, são usados com muita frequência como sinônimos, enquanto microbiota está mais relacionado ao micro-organismo mesmo, e propriamente dito, e microbioma está relacionado ao material genético. Isso acontece porque as bactérias passaram a ser identificadas, principalmente utilizando aí RNA mensageiro, né? RNA ribossômico. Então, por isso se usa bastante também o termo microbioma. Mas, na prática, se refere à mesma coisa. Se a gente olhar, então, no PubMed, pesquisando microbiota e bexiga, a gente vai ver que tem aí 175 resultados, só para dar um exemplo aqui. E eles são basicamente dos últimos 2 anos. Se a gente olha de janeiro do ano passado para cá, tem metade desses estudos. Então, mostrando que é um assunto que está crescendo muito aí, desenvolvendo muito nesses últimos anos. Então, aqui a gente tem um editorial da revista europeia, já falando, né, mostrando a importância do assunto, discutindo o assunto, recente, agora de 2019, e o que a gente tem é que se acredita que o organismo humano tem interação com aproximadamente 10 a 16 bactérias, e essa microbiota de cada indivíduo ela é única, porque ela se adapta ao longo da vida, está relacionado com as interações com o ambiente, fatores genéticos, além dos hábitos de vida, isso também pode variar conforme a idade, e até pouco tempo atrás se acreditava que qualquer crescimento bacteriano seria uma invasão e era uma causa de infecção urinária. Isso vinha basicamente das culturas aeróbias, voltadas principalmente para E. coli, com o objetivo principalmente de encontrar pielonefrite. Então, esse era, né, um paradigma e que foi se observando que não é exatamente assim. Então, desde 2012 tem evidências de que existe uma microbiota vesical, né? Isso veio de projetos de estudo que primeiro investigaram toda a microbiota trato intestinal, boca, orofaringe, depois foram também investigar a microbiota urinária, basicamente utilizando sequenciamento de DNA ribossômico. Essa é a técnica mais usada atualmente, mas essa técnica havia um questionamento se essas bactérias estariam viáveis ou não, e eu vou mostrar mais à frente que estudos mais recentes compararam com culturas, mostrando que sim, essas bactérias elas são sim viáveis. O que se encontra hoje é que os principais gêneros seriam esses, Lactobacillus, Gardnerella, Streptococcus e Corynebacterium, mas são muito variáveis. A gente vai ver que tem casos que tem mais de 20, 30 gêneros diferentes. Mas a discussão atual é que possa existir, então, uma disbiose, né? O conceito que aparece é esse conceito de equilíbrio, né, entre as espécies, que justamente, então, esse desequilíbrio, tanto para o aumento de algumas espécies, quanto para a redução de outras, no caso, se considera, por exemplo, que a redução dos lactobacilos poderia estar associada ao crescimento de outras bactérias, e isso causando efeitos, né, sintomas, etc. Então, aqui, por exemplo, esse estudo mostrando aí dessa alteração de paradigma, né, relacionada aos sintomas urinários. E a ideia é pensar que não existam só bactérias que causem problemas, mas que existem aquelas também que os ajudam a prevenir. E isso poderia estar associado à gênese, à origem de várias infecções ou vários problemas, até mesmo litíase, hiperatividade da bexiga, síndrome da bexiga dolorosa e até mesmo cistite intersticial. Principalmente quando a gente considera doenças que não têm uma fisiopatologia completamente comprovada e que então poderiam ter também uma associação aí, uma teoria a mais no desenvolvimento aí da patologia. Isso ainda traz para a gente a possibilidade de diagnósticos futuros, né? Então, novas formas de ajudar a fazer diagnósticos dessas doenças que muitas vezes são diagnosticadas por critérios de exclusão. Além disso, por exemplo, a hiperatividade detrusora de 30%, 40%, chega a 40% de pacientes que a gente não encontra, eventualmente, essa hiperatividade numa urodinâmica. Temos pacientes com falhas de tratamento que em algumas séries chegam aí a 50%. Então, traria, né, essa linha de pesquisa novas possibilidades terapêuticas também. Então, aqui, em 2016, esse estudo coletou urina por cateterismo em mulheres com incontinência urinária de urgência. Né? É importante observar que existe uma semelhança com a microbiota vaginal, e então foi feito um estudo para observar se havia uma contaminação. Então, eles observaram que a cultura por jato médio
ela era muito semelhante à microbiota vaginal, enquanto que o cateterismo vesical, né, era muito semelhante à punção suprapúbica. Então, esse estudo foi feito mesmo por punção suprapúbica para não haver essa contaminação. E o que eles observaram é que existe uma grande variação em termos de gêneros. Então, você vê que são 24 filos, isso aí vai ampliando um leque enorme de bactérias, então não é possível identificar uma principal, né? Só 26% das pacientes, então a gente tem um quarto das pacientes que tem um gênero dominante, para observar que a grande maioria realmente é bastante variado. E elas pertencem principalmente a 4 filos. O que eles observaram nesse estudo é que as pacientes mais sintomáticas, né, usando o SCORE, tinham uma menor variabilidade de espécies. Então, aquelas pacientes que tinham algumas espécies dominantes tinham um pouco mais sintomas de urgência e de incontinência. E aqui eles mostram quais eram esses gêneros, né, que eram mais dominantes. Então, talvez mostrando aqui essa disbiose, essa perda de equilíbrio com alguns gêneros dominantes associados aí aos sintomas. Depois aqui, esse outro estudo, mostrando também bactérias em pacientes com incontinência de urgência também. Então, aqui, eles mostram a quantidade de culturas, né, ou de espécies que foram identificadas. Isso porque não é por unidade formadora de colônia, mas é por DNA, e também existe todo um protocolo novo de pesquisa utilizando aí culturas que conseguem abranger mais micro-organismos. A gente observa no gráfico que as pacientes que não tinham urgência, que não tinham incontinência de urgência, o grupo controle tinha uma concentração, uma quantidade menor de bactérias quando comparado aqui em cima ao grupo que tinha incontinência. Depois eles trataram com solifenacina 5 miligramas, aquelas que não responderam passaram para 10 e tiveram aquelas que não responderam nem a 10 miligramas. Então a gente observa que a concentração, a quantidade de espécies bacterianas era maior no grupo dessas pacientes que não respondiam bem e que tinham mais sintomas. Então, mostrando aí que talvez seja uma possibilidade futura de uma abordagem. Aqui um estudo comentando sobre, né, essa correlação entre a microbiota vaginal, urinária e do trato gastrointestinal, e aqui novamente comentando que, né, a maioria das pacientes foram feitas, então, por punção suprapúbica, para não ter nenhum tipo de contaminação na coleta, né? Aqui, novamente, mostrando os principais gêneros, então, aqueles mesmos, Lactobacillus, Gardnerella, Streptococcus, Staphylo e Corynebacterium. E eles, então, eles observaram pacientes sintomáticas, com sinais de urgência, com LUTs, com hiperatividade, comparado com pacientes saudáveis. É um estudo pequeno, são basicamente aí 39 pacientes em cada grupo, mas a gente observa que tem 149 bactérias, né, micro-organismos diferentes, mostrando aí essa grande abrangência. O fato é que as pacientes sintomáticas tiveram mais bactérias também identificadas. E aqui esse gráfico que eles organizaram, mostrando então a interrelação. O que se observa é que existe então uma certa sobreposição de gêneros bacterianos entre a microbiota vaginal e urinária, mas existe uma diferença, elas não são exatamente iguais. E elas estão bem diferentes da microbiota intestinal, a sobreposição é bem pequena. Bom, isso tudo falando das mulheres e em homens. Existe alguma evidência? Então, já existe alguma evidência recente sobre sintomas urinários, né, em homens e, enfim, da mesma forma para homens, o cateterismo, né, colhido por cateterismo, e o que foi observado é que, nesse caso, eles pegaram homens que iriam ser operados por LUTs, por hiperatividade, pacientes que iam ser submetidos a RTU de próstata, e compararam com pacientes sem sintomas. E o que eles observaram é que, quanto maior o IPSS dos pacientes, maior era a probabilidade de detectar bactérias. Então, no estudo aqui, eles foram detectadas bactérias em aproximadamente 30% a 40% dos pacientes, mas isso aqui é que foi o grande resultado, que aqueles com maior IPSS tinham uma concentração, uma quantidade maior de bactérias, maior probabilidade, um odds ratio de 2,21, com intervalo de confiança interessante. Com relação à idade, grupo étnico, tabagismo, IMC, nada disso esteve relacionado aí a esse crescimento bacteriano, e eles trazem esse gráfico em que
as barras coloridas são, né, os gêneros, as espécies bacterianas que foram identificadas. A linha amarela aqui na diagonal são os pacientes organizados pelo IPSS. Então, quanto mais à direita, maior o IPSS. E a gente observa, então, à direita, aqueles pacientes que tinham maior IPSS são justamente aqueles que, evidentemente, a gente consegue ver que essas barras coloridas têm maior concentração, maior quantidade de bactérias. Então, o que a gente tem aí de conclusões ou mensagens para esse momento é que é um assunto novo, que está em bastante evidência, com crescimento grande de pesquisas, que existe um link entre a microbiota e sintomas miccionais. É isso que a gente tem por agora, não tem como confirmar que seja realmente uma causa, são estudos iniciais, pequenos ainda, mas mostrando uma correlação entre IPSS e a presença bacteriana, o que motiva novas pesquisas futuras nessa direção. Além disso, observamos que a alteração da microbiota nas mulheres está relacionada à incontinência de urgência e pode ser uma possível contribuição aí na fisiopatologia da hiperatividade detrusora e da própria cistite intersticial. É um campo de pesquisa novo e que, para esse momento, parece interessante. Acho que também uma das funções da universidade de poder trazer essas informações que, no momento, ainda são iniciais, mas que talvez, no futuro próximo, possam estar presentes aí no nosso dia a dia. Quando eu estava na residência começando, não imaginava que, poucos anos depois, a gente estaria fazendo cirurgia robótica. Talvez isso aí esteja no nosso dia a dia daqui 5 ou 10 anos.